Olha, Júlio, eu num primeiro momento não imaginava nem que eu ia conseguir ter uma carreira tão extensa como jogador dentro de campo. Não imaginava que eu fosse continuar no esporte, e ainda mais como treinador depois que terminasse a carreira como jogador, né? Foi mais uma construção e sendo fomentado ao longo da carreira, né, quando jogador, essa construção e essa passagem para treinador. Geralmente a gente costuma lembrar dos jogos que representaram os jogos finais de uma conquista. Então, final da Libertadores, obviamente, final do Campeonato Brasileiro, as finais dos campeonatos regionais, e especialmente, né, o título que a gente jogou com o nosso famoso Banguzinho, que foi decidido num clássico, que me recordo que, né, tenho gravado na memória porque foi um jogo de última hora que eu joguei, né, porque o Arius, que estava jogando no lateral, tomou o terceiro cartão, mas lembro especial também, fora as conquistas, o jogo contra o Corinthians em 2003, que a gente ganhou de 3-0 e precisava daquela vitória para se manter na primeira divisão. Não foram só coisas gratificantes pelo lado positivo, mas é o lado positivo, mas, né, da parte de baixo, né, da tabela. Muitos jogos, foram 505 jogos, né, alguns deles já me fugiram completamente e alguns tenho guardado na minha retina. Como técnico? Como técnico, as vitórias no clássico, principalmente. O que eu senti, Fábio, foi uma emoção muito grande e um objetivo alcançado. À medida que eu havia escolhido me tornar treinador e havia saído do Grêmio 1 ano e pouco antes disso para trilhar minha carreira e um dia voltar. Imaginava que esse convite poderia acontecer em algum momento, mas foi bastante rápido, mas eu me sentia muito preparado para a função. Bom, Bruno, jogar te dá uma emoção indescritível. Eu tenho certeza que o que tu sente como jogador, tu nunca mais vai conseguir replicar. Agora, como treinador, eu tenho tido uma realização muito grande, pessoal e profissional, porque a realização é diferente nesse momento. O profissional da beira do campo, ele se realiza conseguindo liderar e treinar os teus comandados para executar aquilo que tu entende que seja importante dentro de campo. As realizações são diferentes. Talvez a ter sido jogador foi um belo de um estágio para essa carreira de treinadora, que ela acaba sendo, se eu decidir ir muito longe, ela vai ser muito maior, né, do que um jogador dentro de campo pode executar. A juventude te questiona, né, ela tem muita energia, ela te impulsiona a estar sempre atento, né, porque é uma geração que recebe muita informação. Não basta eu dizer que tem que fazer, eu tenho que convencê-los de que esse é o melhor a ser feito e dessa forma que é o que vai ser o melhor para todo mundo. Estar junto de gente jovem é continuar jovem. E agora, com a juventude também, ela é impetuosa, por vezes ela é precipitada, ela é ansiosa, e a gente tem que saber lidar com tudo isso para conseguir extrair o melhor de todo mundo. A torcida do Grêmio é uma torcida apaixonada, e que cobra muito as conquistas. E num período que o clube faz algum tempo que não conquista, se tornou uma torcida bastante exigente. Mas nada que não sirva de combustível pra gente. É uma vida toda dirigida e direcionada ao esporte e quase que uma vida toda ligada ao Grêmio. Tá quase que dissociado a minha vida pessoal e profissional, né, das cores do clube. É uma parte importante
determinante da minha trajetória. Então, boa pergunta, Amanda. Eu sou o líder, né, de um grupo de jogadores que, infelizmente, na nossa cultura, a gente é bom no domingo e ruim na quarta. E como treinador eu sou um gênio na terça e um burro no sábado. Só que a gente não deve se deixar levar e ficar tão entusiasmado ao ponto de se tornar extremamente vaidoso com um elogio e nem se deixar levar e se tornar muito triste com a crítica. O equilíbrio é sempre o melhor de tudo. E quando da derrota, e o que a gente sabe, que o atleta faz o seu melhor para vencer, mas nem sempre vence, geralmente se acredita que se não se venceu foi por falta de interesse, falta de motivação, e a gente sabe que não é assim. Então cabe a mim, depois de me permitir ficar triste também, ficar chateado, reunir todo mundo e recuperar a confiança deles para um próximo jogo, que pode ser dali a 3 dias, e a gente pode voltar a sorrir novamente. Essa relação, para mim, ela tem que ser institucional. Tem que estar no estatuto do clube um percentual de aproveitamento dos jogadores da base no elenco, mas não só no elenco, no time, mas não só no time, também como suplente, para que tu consiga continuar fomentando o surgimento deles. Ele não pode partir apenas de um momento de necessidade em função de dificuldade financeira. Se for institucional, a gente pode ver o que está acontecendo hoje, que a gente tem muitos jovens esperando a oportunidade, um grupo de transição que é um grupo de apoio, onde se permite que o jogador consiga continuar se desenvolvendo. A legislação mudou, fez com que o clube tivesse que promover os jogadores mais jovens. Isso não quer dizer que o jogador está maduro e está experiente o suficiente aos 18 anos, como hoje geralmente começa a se lançar os jogadores. Então esse grupo de transição ele veio para quê? Para que o jogador continue se desenvolvendo, com 20, com 21 anos, porque além da maturidade física, técnica, tática, é preciso amadurecimento emocional. E a gente corre o risco de se lançar antes da hora um jogador, a gente impedir ou retardar o desenvolvimento da sua carreira e, por consequência, o aproveitamento no time. Organização, equilíbrio e intensidade. Corda esticada uma hora arrebenta. É difícil, o calendário brasileiro é bastante complicado. E eu tenho dito a cada coletiva que o momento que a gente ajeitar o nosso campeonato, o nosso calendário, todas as outras questões envolvendo o futebol irão se ajeitar na mesma esteira. Agora, quando se joga muitas competições junto, é tentar mobilizar a cada quarto domingo, e quando tem competições diferentes, é saber entender o contexto de cada competição e disputá-la próximo do máximo ou no máximo. São momentos diferentes, O Adilson foi um dos grandes zagueiros que eu joguei foi um grande líder dentro do campo, foi o capitão do título da Libertadores naquele período, há 20 anos atrás. O Jeromel, com 30 anos, aí tem mostrado uma maturidade que adquiriu muito lá fora e faz um jogo impecável, jogo atrás de jogo. É um dos grandes zagueiros que eu vi jogar, para mim está entre os 5. Eu tenho uma biblioteca com mais de 50 títulos de livros sobre tática, não sobre história do futebol, que eu acho importante, mas especificamente sobre tática. Infelizmente no Brasil a gente escreve muito pouco, a gente tem que buscar essa literatura fora, e eu absorvo muito isso, é aí que é a minha fonte, parte da minha fonte do conhecimento. Com relação aos treinadores, devo ter passado por mais ou menos 30 treinadores ao longo da minha carreira como jogador e como auxiliar. Eu destaco alguns que são os pilares,
o Tite, um Celso Rotti, Sevaristo Macedo, Oswaldo de Oliveira, mas de um modo geral eu aprendi com todos, né? Com uns como se fazer a coisa certa e com outros como não se fazer. A gente vai ficando mais velho e as capacidades físicas vão diminuindo, mas as cognitivas vão aumentando. Então de lateral esquerdo eu passei para zagueiro por conseguir fazer uma leitura mais rápida do jogo e conseguir me antecipar algumas coisas. Como eu disse lá atrás que talvez a carreira de jogador tenha sido do estágio, né, para essa carreira que eu vivo hoje, né, que é treinador, me senti muito bem nas duas. Enquanto tive saúde, corri muito por um lado, depois quando a gente começa a olhar a linha de fundo ou o gol lá do outro lado, que a gente começa, ele tá tão grande esse campo, eu fui para trás e virei zagueiro. Obrigado a todos, espero ter respondido a todas as perguntas, e que tenha deixado vocês satisfeitos, foi um prazer para mim.